Ei, pessoal, hoje no mundo político, as críticas dos servidores públicos à reforma da Previdência enviada pelo governo Zema à Assembleia. O pacote de mudanças está tramitando na casa há 2 semanas e já foi fatiado. Então, eu vou conversar com o auditor fiscal Marco Couto. Ele é presidente do Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas. É também diretor jurídico da FENAFISCO. Marco, muito obrigada por atender o Mundo Político. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. Admiro o seu programa e a você. É sempre um prazer estar aqui participando. Marco, o Sindifisco é crítico da reforma enviada pelo governo. Fala aqui no nosso programa em nome dos servidores, é voz dos servidores. Quais são as bases das críticas que os servidores fazem à reforma enviada pelo governo Zema? A crítica mais forte, e que eu acho que é a que encontra eco em todos os sindicatos e servidores, é o momento do envio, né? E a forma também. No ápice de uma pandemia, né? Uma pandemia do coronavírus, uma pandemia onde nós estamos no ápice da mortalidade, com a Assembleia fechada, sem acesso aos deputados, sem condições de fazer o debate da forma apropriada, né? O despropósito de estar se enviando nesse momento. Podia ter se enviado antes, podia esperar passar a pandemia e a Assembleia está podendo receber os sindicatos. Nesse momento, a principal crítica nossa tem sido fundamentada nessa questão. Agora, a própria necessidade de debate, que é entendida como necessidade de debate, é porque há algo que se questionar, não é? O entendimento que há algo que se questionar em relação à reforma. Os servidores querem ser ouvidos. Eu vou colocar alguns dados aqui que o governo faz no sentido de defender a necessidade da reforma para ir ao encontro de um ajuste fiscal, não só porque o governo tem que haver aí uma resposta à reforma que foi feita em nível federal, mas também porque o governo tem uma meta de ajuste fiscal e faz alegações como o déficit desse ano é de 13,5 bi. Há uma projeção de que até 2027 o Tesouro vai ter que colocar 118 bi no regime próprio de previdência do Estado. O Estado tem 184 mil servidores ativos, 251 mil aposentados, 38.500 pensionistas, e a conta não fecha. Eu queria que você comentasse esses dados. Primeira questão do déficit alegado, não é? E a própria perspectiva de ter que honrar com esse desequilíbrio aí, que nós sabemos que existe realmente uma quantidade enorme de aposentados em relação aos ativos. A contribuição dos ativos não cobre não cobre de forma suficiente para atender as aposentadorias. Então, eu queria que você começasse comentando esses dados. Eu acho que o governo aqui, como também no governo federal, ele parte de uma premissa ali de Estado que a gente que é um pouco falsa. Por exemplo, a Previdência, em um determinado momento, ela foi superavitária, ela teve mais gente contribuindo, nós chegamos a ter um outro fundo, lá em 2003, ele foi acoplado, teve a segregação de massa, então isso tudo é desconsiderado e a gente começa a trabalhar em cima de uma questão de fluxo de caixa e o servidor vai pagar a conta. Eu acho que tem um pouco vou dizer uma palavra forte, até de desonestidade nesse discurso, porque a gente fica olhando só pela ótica ali do fluxo de caixa. E a gente tem também que pensar que nessa questão do déficit, e que, como tudo, até na nossa própria casa, né, a gente tem 2 jeitos de resolver. A gente pode cortar a despesa ou a gente pode investir, ganhando mais dinheiro na ponta da receita. E parece que nesse governo Zema, a única fórmula que eles têm é cortar. E o único lado que pode cortar é no lado do servidor, seja através de salário, ou através de benefícios, ou através da reforma, né? Só para fazer um paralelo,
nós temos no estado de Minas Gerais, da ordem aí ano, 13 bi, ou seja, de benefícios ou de renúncias fiscais, praticamente o mesmo tanto que ele alega de déficit acumulado. Por que não atacar esse lado da moeda também? Vamos melhorar ali nessa questão, vamos investir na fiscalização, vamos investir no fisco. Por exemplo, nós temos a questão da Lei Candir, que é um negócio que está mal resolvido, o governo fez um péssimo acordo junto com os outros estados lá, onde Minas tem documentos da AGE aí, 135 bi de recursos a receber aí do governo federal de ressarcimento da Lei Candir. A gente fechou um acordo, a gente vai receber aí menos de 50 milhões por mês até 2027, ainda com condicionantes de leilão de pré-sal, dá certo, se tudo der certo, 9 bi. Então, quer dizer, fazemos um negócio dando 97% de desconto, praticamente, 93% de desconto, com o servidor um extremo rigor, benefícios fiscais que não se sustentam. Então, eu acho que a gente tem que olhar dos dois lados. Então, e nessa reforma, e aí já adentrando, tem coisas extremamente cruéis, né? Sobre essa ótica do fluxo de caixa, por exemplo, você vai julgar por uma alíquota de 19, depois a gente pode falar sobre a alíquota, uma alíquota mais alta, e vai também, se der déficit, pelo texto que está lá, você pode começar a cobrar também do inativo, por exemplo, que hoje ele tem uma isenção, que é a questão de isonomia com o regime geral, que é o pessoal da iniciativa privada. Eles não pagam contribuição quando estão aposentados, né? Mas estão limitados ao teto do INSS. Então, até o teto do INSS, o servidor aposentado também não paga, ele paga dali para cima, né? Por essa proposta, se tiver déficit, você pode cobrar a partir de um salário mínimo, quer dizer, você penaliza mais até o servidor público do que o que está na iniciativa privada. E, além disso, pode criar também uma outra contribuição, uma outra alíquota, que é uma alíquota extraordinária, além daquela que vai até 19 na PEC, no PLC. Se tiver déficit, você pode colocar uma outra. De quanto? Do tanto que precisar. Se formos nessa lógica, o último que aposentar nesse regime vai pagar 100% de contribuição, porque vai ter que pagar o dele, né? Se formos nessa toada, né? E aí começa a virar uma questão de confisco. E já tem diversas ações, né, nesse sentido aí no judiciário. Eu queria pontuar um outro aspecto, assim, que eu queria ouvir você um pouco mais sobre a questão da necessidade, não exatamente da forma, mas a necessidade de uma reforma previdenciária ou não, considerando os dados objetivos de folha de pagamento, tanto previdenciária quanto a folha dos ativos, né, do pessoal da ativa. O desequilíbrio ele é concreto, ele existe. Existe, se olhar para essa ótica do dinheiro da contribuição, como se fosse uma coisa descolada do Estado, como se o Tesouro não tivesse a obrigação de aportar, e tem, inclusive, por lei, tanto que ele aporta, né? A gente tem, da minha parte, pelo menos estou falando pelo científico, eu acho que em algumas coisas é razoável. Existe a questão da expectativa de vida, tem que fazer algum ajuste, isso tudo é razoável. Só não é razoável num cenário onde você não faz, por exemplo, concurso público. Se você não ingressam novos servidores e as pessoas estão aposentando, isso aí vai ser uma bola de neve. A própria proposta, ela pega e, até para adentrar num outro ponto, ela... Porque não tem novas contribuições, é isso que você está dizendo. Novas contribuições, exato. Por exemplo, no caso nosso de auditor fiscal, que a gente... Tem números que a gente coloca, o auditor fiscal se paga. Se contratar um auditor fiscal, a gente coloca lá 5 vezes mais receita, no mínimo, do que o que gasta com o auditor. Então, é investimento. Nós não temos concurso desde 2004. Por que não investir nisso? Hoje mesmo, nós tivemos uma operação, a Operação Fale com Dono, que é de um grande atacadista aqui de Minas, né? A previsão no processo lá de uma sonegação de 400 milhões de reais. Investir nessa ponta, você poderia estar desafogando também, entendeu? A gente acha que, às vezes, essas coisas vão se perdendo, né? Nessa questão mesmo do concurso. Na proposta que está, além de não estar tendo novos ingressos, os próximos, né, já vão estar sempre já no novo sistema. Então, o novo sistema é um fundo, não está entrando para alimentar o antigo. Você está colocando uma alíquota maior, as pessoas que ingressaram há pouco tempo, que ainda estão pagando sobre a média, aí o pessoal 2003, 2015, eles vão migrar, vão sair para o outro. Daqui a 5 anos, nós vamos estar falando que o déficit é maior.
Então, o que está colocado não é exatamente uma boa proposta. E outra coisa, foi feita, um copiou-colou lá do governo federal. Não tem nada em Minas que tem peculiaridade diferente. No caso da alíquota mesmo tem. Os salários aqui, a média é muito mais baixa. Em média, o servidor estadual ganha menos do que o servidor federal. Então, a gente tem situações e nuances que têm que ser observadas, debatidas, conversadas. Essa proposta, por exemplo, não foi discutida com ninguém do funcionalismo. Eu estou na CEF e eu conheço, dos meus colegas que estão lá, não tem um auditor que teve acesso a essa proposta, nem para estar lá do lado do governo conversando. Então, a gente acha que isso tudo cria uma série de dificuldades, né? Joga lá uma coisa pronta e vão ter que aprovar e é 2 semanas e acabou, né? Isso é complicado. Essa questão do prazo, há uma expectativa, você tem alguma expectativa que o governo aproveite, enfim, o que a Justiça Federal está querendo ouvir o governo, no sentido dele se manifestar, né, dele manifestar interesse em prorrogar esse prazo. Há alguma expectativa de que ele faça isso? Não, ele tem 5 dias úteis. Opinião pessoal, eu acho que o governo se vale dessa portaria do Ministério Público para colocar isso como uma faca aí no pescoço da Assembleia, tem que votar rápido, tem um prazo, é uma coisa extremamente questionável esse prazo de 31 de julho, né, com a portaria do Ministério da Economia, vou obrigar uma Assembleia, que é soberana lá, a gente inclusive está questionando isso, o Sindifisco, né, a gente entrou, conversão popular tem que entrar no nome de pessoa física, está no meu nome questionando, várias outras, deputados, e inclusive também sindicalistas também o fizeram, né? Existe, inclusive, possibilidade de prorrogar, o próprio Ministério da Economia, lá os técnicos planejam prorrogar, porque os municípios, de forma nenhuma, eles vão conseguir cumprir esse prazo de 31 de julho. E a sanção que tem para o Estado, ela é muito pequena, transferência voluntária, saiu no Estado de Minas outro dia, que esse ano, até junho, tinha dado, Estado de Minas não, minto, para o Jornal Tempo, tinha dado 52 milhões em 6 meses no universo do recurso do Estado é nada. Se o governo federal, se o governo estadual, se o governo estivesse preocupado com isso, com esse tipo de recurso, por exemplo, há 2 meses atrás, o secretário da Fazenda teve lá no CONFAS, que é um órgão que reúne os secretários de Fazenda de todo o país, né? E toda decisão lá tem que ser por unanimidade. Então, um benefício fiscal que estava encerrando lá com o setor de agrotóxico, todos os 27 secretários concordaram em prorrogá-lo. Se o de Minas falasse, não, eu não quero prorrogar, estou preocupado com a receita de Minas, isso aí ia proporcionar cerca de 200 milhões ano de receita para nós. Então, quem abre mão de 200 milhões ano, numa facilidade dessa, não está preocupado com 50, né? Isso funciona mais como uma forma de pressionar a Assembleia, né? Esse prazo limite ali, que é um negócio absurdo, inclusive, no momento deste pandemia. Hoje mesmo, uma situação limite, eu até tive lá na porta da Assembleia, devia ter lá quase 1.000 pessoas lá na porta da Assembleia, tudo louvado, uma situação de aglomeração, no pico da pandemia, e as pessoas não estavam indo lá para uma festa porque eram irresponsáveis ou porque não sabem que isso tem problema. Estavam indo lá porque não tinha uma outra alternativa, né? Porque o governo estava tratorando, passou aí na CCJ, passou na administrativa, né? Você perguntou, eu até acho que agora vai demorar um pouquinho, né, do trabalho, porque lá tem uma composição que é mais favorável para a oposição. Então, eu acredito que possa surgir alguma... Penso que foi fatiada a reforma. A questão dos benefícios foi, digamos, isso agora não vai ser examinado, isso vai ter que ser objeto de um projeto de lei e não há prazo para isso, né? Isso foi até... Mas, de qualquer maneira, a questão previdenciária caminha, só esclarecendo para quem não está acompanhando bem, né? Caminha os pontos que são relativos à reforma previdenciária em si, porque o governo, na verdade, tinha juntado tudo e mandado num PLC e numa PEC, né? Isso. O governo, na verdade, fez até mais do que usou no governo federal. Ele juntou todo o pacote de maldades, como você falou, né, administrativo, previdenciário, no primeiro momento ali. Ele tirou essa parte que não era previdenciária, mas até 31 de julho, a única coisa que a portaria, que ainda é questionável, obriga é a alíquota, e ela não obriga a votar tudo, entendeu? E a gente tem uma situação aí complicada, até na própria Assembleia diz que já tem 12 casos de servidores com Covid, né? E imagino que uma situação limite dessa aí, com aglomeração, vai ficar até muito pior, né? É uma irresponsabilidade a forma como está sendo, o governo está colocando essa votação.
Eu queria voltar nos aspectos, não é, exatamente nesses aspectos previdenciários, como é que você vê? Você falou sobre a questão da alíquota, ela está aí entre 13% e 19%, é o que está proposto, né? 13%, 14%, 16%, 19%. Ela é diferente daquelas alíquotas progressivas que foram propostas na reforma federal, não é? Que começa lá com 7,5% e vai até 22%. Tem algumas diferenças. Eu queria que você fizesse um paralelo e o que você acha da progressividade, né? Se for para alterar a alíquota, que ela tem que ser alterada, e isso é uma decisão da reforma federal, não é? Que é extensiva a nós, como que você acha que devia ser? Até para explicar para o telespectador ali, tem duas opções, né? Você pode optar por uma alíquota única, né? Pelo regramento que foi aprovado, uma alíquota única de 14%, hoje nós temos uma alíquota única de 11%, né? Que todo mundo paga 11%, ou você pode colocar escalonado. Lá no governo federal colocou escalonado, como você bem explicou, de 7,5% até 22% por faixas. Já tivemos essas reformas em diversos estados. Minas é um dos últimos que está encaminhando. Na maioria absoluta dos estados, optou-se pela alíquota fixa, normalmente 14%, né, que é o valor mínimo que a reforma lá federal colocou. Mas o estado pode optar aqui por decisão do governador, informação em off que eu tenho, que a indicação técnica tanto da GESF, era para uma alíquota única de 14%, mas por opção do governador, não sei, deve achar mais interessante defender isso politicamente, ele colocou ela escalonada. Tecnicamente, por que ela está diferente lá? É aquilo que eu falei antes. A Secretaria da Fazenda, né, igual eu estou replicando o discurso deles, não o meu, eles entendem que, se for fazer escalonada, tem que ter o mesmo impacto que teria uma alíquota de 14%. Então, você não pode simplesmente copiar a do governo federal, por quê? Porque os salários aqui são menores. Se você copiar as escalas com as alíquotas menores, você vai ter um total resultante na escalonada menor. Então, por isso que as faixas estão mais pesadas e a média salarial do servidor é mais baixa. Quanto à progressividade, que é um negócio interessante que você abordou, um receio que eu tenho, aí sem fazer defesa da minha classe, que a gente tem até dentro do funcionalismo uma remuneração um pouco melhor, a progressividade acaba sendo também um pouco uma armadilha para o servidor, porque como a gente trabalha com faixas de valores, com o tempo, daqui a 5, 10 anos, com a inflação, com uma reposição de perda inflacionária, a tendência é as pessoas migrando para as faixas posteriores. É fácil identificar isso quando a gente olha para trás e vê como é que funcionou no imposto de renda. A gente vê que a tabela não é corrigida todo ano e hoje nós temos aí um universo aí de contribuintes do imposto de renda, né, nós, que quem ganha mais que 4.400, 4.500 já está na faixa de 27,5%, que é a faixa que, em tese, teria que estar gravando uma alta renda, né? Você começa a criar uma distorção. Então, essa alíquota escalonada, até pela dificuldade de mudar isso, vai ficar numa lei complementar, a tendência é que com o tempo todo mundo vai estar em 16, 19, vai ser uma alíquota única de 19. Então, é uma coisa que às vezes tem que se pensar. E a outra, que eu vejo um problema, né? E eu vejo isso na minha categoria, imagino que deve acontecer em outras. Quando você acena com uma alíquota muito alta para determinadas faixas de remuneração, o que é aquele servidor que está há pouco tempo na carreira, menos de 10 anos ou 10 anos, o que ele começa a falar? Como não acredita mais no governo, né? Eu já estou na terceira reforma da Previdência, como que eu vou acreditar que essa regra de transição vai valer, né? A pessoa está perdendo, o governo está perdendo a credibilidade. O que esses servidores estão querendo? Eles estão querendo migrar para a regra do teto do INSS, porque ele vai pagar uma determinada alíquota só sobre 6 mil, e ele vai cuidar da vida dele com o dinheiro dele, porque ele não confia mais em colocar dinheiro nesse saco sem fundo. O que vai acontecer? Essas pessoas vão migrar, vai ser menos dinheiro no sistema, porque ele vai ficar lá no outro de capitalização, pagando sobre um teto menor, daqui a pouco vamos ter um rombo maior. Outra consequência que vai ter, talvez numa alíquota muito alta, que é o princípio do não confisco. A pessoa que está pagando uma alíquota maior, né, provavelmente 19, ela também tem uma renda maior, já está pagando 27,5. Aí você soma 19, 27,5. Isso está dando nos lugares, no governo federal e nos estados onde optaram pela escalonada, está dando judicialização e está tendo
várias decisões, repetidas decisões, né, ainda não transitou em julgado elas, de favoráveis aos servidores. Em muitos casos, o Estado está levando os mesmos 11 que ele estava. Então, às vezes, até uma aposta arriscada até para o próprio Estado. Para o Estado, é um recuo ainda pior, né? Obrigado. São pontos que ser analisados. Agora, o governo argumenta que a reforma faz justiça social, e isso é um argumento político que está sendo muito usado, que a reforma é um instrumento de justiça social, porque retira benefícios, amplia a contribuição previdenciária para, ao fim e ao cabo, melhor atender a população em geral do Estado, né? Garantir mais saúde, mais educação, mais recursos ao Estado para prover a população dessas áreas. Eu queria saber como é que você, né, se posiciona diante desse argumento, que talvez seja o argumento político mais importante do governo nesse momento. Infelizmente, o governo, não só esse governo do novo aqui, mas também no governo federal, isso também foi feito, é um processo de demonização do servidor público, como se ele fosse o problema. O Estado não existe sem o servidor público, é o servidor público que presta o serviço para a população, seja o médico, o professor, ou o policial, ou o próprio auditor carreando recurso para o Tesouro. O que acontece? Isso aí, quando é o discurso que vem lá, inclusive da reforma do Temer, passou para a reforma do Bolsonaro, e permeia também o discurso do Novo, aqui em Minas, o discurso do privilegiado, daquele privilégio, vamos tirar. É como se todo mundo ganhar um salário mínimo, todo mundo ir para a miséria. Só que quem é o privilegiado? É o servidor público? Não é. É isso que é o discurso falacioso. O privilegiado nesse país, a concentração de renda no país é brutal. É o 0,1% que é o privilegiado. E esse 0,1% não tem servidor aí dentro, não. Nós somos talvez o país com a pior distribuição de renda, uma das piores, entre as 10, com certeza, do mundo. Nós temos aqui, eu falei aqui há pouco tempo, na questão dos benefícios fiscais. Nós temos mineradoras que extraem, destroem ali, inclusive tivemos 2 acidentes gravíssimos, um inclusive nesse governo. E o que deixa aí de retorno para o povo mineiro da riqueza? Nada. O minério é exportado, não tem uma tributação. Isso é um benefício, talvez é o maior benefício. Mas nós temos outros. Nós temos aqui, vou dar um exemplo que vai irritar bastante lá o Partido Novo. Nós temos, por exemplo, dentre outros, nós temos um benefício aqui, por exemplo, que você e eu, quando a gente compra o nosso carro, nós pagamos. Seja funcionário público, seja uma pessoa da iniciativa privada, nós vamos pagar 4%. De IPVA. Todo ano você vai pagar 4%. Por que uma locadora tem que pagar 1%? Isso é um benefício fiscal. Por que o empresário, ou até o grande empresário, vai ter um tratamento diferente do pequeno? Aí o governo vai alegar quando você vai falar, não, porque senão ele vai mudar. O STF decidiu já agora, em 2020, por exemplo, que no caso das locadoras, tem que emplacar no lugar onde o carro circula. Então não tem mais para onde fugir. O carro está circulando aqui, tem que ser assim. Por que o governo Zema não acaba com o benefício fiscal, por exemplo, das locadoras, aumentando aí de 1% para 4% e fazendo justiça com o cidadão que paga 4%? Será que é porque são financiadores de campanha? Ou será por quê? São perguntas que não são colocadas, são apartadas, né? E como se o serviço público fosse um tumor a ser extirpado, né? Como eu falei, ajustes podem ser feitos, a gente pode discutir. A questão da idade eu acho razoável, né? A expectativa de vida, mas vamos olhar num todo, vamos olhar a ponta da receita, vamos olhar o que nós estamos abrindo, porque o dinheiro é da sociedade como um todo, né? Quando você abre mão de parte de um tributo para um pequeno setor da sociedade, para o grande empresário, para um benefício fiscal, você está tirando isso. Aí são escolas, saúde, educação. Então, eu acho que o escopo desse discurso tem que ser mais amplo. E o sacrifício, se nós vamos partir para esse discurso do privilegiado, tem pessoas mais privilegiadas. Inclusive, não só na legislação estadual, mas federal também, lucros e dividendos que o pessoal não paga. A federação, a gente tem propostas nesse sentido, altas rendas, imposto de grandes fortunas,
Hoje em dia, se você passa um gráfico do imposto de renda, você chega no valor de 30 e poucos, é a maior carga efetiva. Depois cai brutalmente. Por quê? Porque aí você já vai, aquelas altas rendas que as pessoas têm formas de não pagar o imposto ou de sonegar. No caso do servidor, vai ali na fonte. A gente paga e não tem para onde correr. Então, eu acho que todos esses elementos têm que ser trazidos também. E essa questão, eu acho que eu já não falo só por mim, como todo servidor, é muito chato a gente ver ir para a mídia com esse discurso. Que faça o discurso que está até precisando fazer o ajuste, é importante, mas esse discurso do privilégio, como se o servidor não trabalhasse, não entregasse, não fizesse parte da sociedade, isso incomoda demais o servidor público. E isso eu acho que é um erro dos governantes quando tentam caminhar por esse sentido. Coloca o servidor na condição de ter que se defender, não é na defensiva. Nessa discussão. Bom, então, quem está acompanhando, interessado nessa discussão, pode acompanhar pela TV Assembleia, porque o projeto está, né, a PEC está na casa, em discussão, nas comissões, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, já passou pela Comissão de Administração, vai para a Comissão Especial, enfim, tem ainda muito a se discutir, muito a andar. Marco, muito obrigada por participar do Mundo Político, de dar a sua contribuição aqui. Obrigado a você, Vivian. Um abraço aí a todos os telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com o Marco Couto, ele é presidente do Sindifisco, o Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas, e diretor jurídico da FENAFisco. Marco, até a próxima. Abraço, tchau.